Boa noite, Tom. Professora, você fechou o microfone. Professor, agora está sem áudio. Oi, escutando? Agora Sim, o sim. microfone estava desligado. Não. Vamos lá. Vocês estão me escutando aí? Sim, agora sim. Sim, falo, Malu. Vocês estão me escutando? Sim. Sim. Não, né? Oi, vocês estão me escutando agora? Sim. Sim. Tá, gente. Não deu, vou ter que apelar para o método antigo aqui. Felizmente. Eu tô falando, ninguém me fala nada. Ai, vamos lá. Espera aí, galera. Deixa eu me organizar aqui. Ai. Aqui. Isso. Ai, vamos lá. Vamos agora. Gente, antes funciona tudo. Só na hora. Estou. Então, fui no salão hoje, né? Para arrumar esse cabelo. Vai ficar bonito, porque o meu aniversário é semana que vem, então tem que estar apresentável, né? Vamos lá. No final da. Obrigada. No final da aula, eu falo sobre esse essa notícia, né, que saiu hoje, até eu mesmo. Obrigada, Tainá.
até para mim é novidade. Eu estou também pesquisando a respeito do tal de tsunami, tá? Aí, pelas coisas que eu pesquisei, eu posso até a gente conversar no finalzinho aí, tá? Então, vamos lá. Como eu tinha falado para vocês, esse tema, a questão da imigração, é um tema que está caindo bastante nesses últimos anos no Enem e em vários concursos também. Por quê? Já caía antes, mas pelas coisas que estão acontecendo na Ásia, tá? Eu falando para vocês da questão da guerra da Síria, né? Está acontecendo muita imigração para a Europa. Ali na África, principalmente depois da Primavera Árabe, né? No norte ali da África, muita imigração também para a Europa, né? Então, esse tema se tornou-se um tema que todo ano cai em concursos e Enem, tá? Então, assim, eu gosto muito de discutir isso. E também a gente vê aqui no continente americano reportagens, né, sobre a questão migratória, né, que a gente vê dos povos latinos para os Estados Unidos, né? Então, assim, é um tema assim, bem atual, tá? Que dá bastante margem aí para várias discussões aí, tá? Então, antes da gente começar a falar sobre o tema, o que que acontece? Eu sempre preparo para mim, primeiro, para os meus alunos, esse aqui também, algumas palavras-chave para a gente entender o significado aí de imigração, tá? Então, vamos compartilhar. Não, não é esse aqui. Não. Ai, meu Deus. Alguém será que consegue compartilhar aí para mim? Tem como alguém fazer isso? É movimentos populacionais aí? Oi, professora, o que a senhora disse? Oi? Só poderia repetir o que a senhora falou? Alguém tem como compartilhar para mim aí o material chamado Movimentos Populacionais? Que eu coloquei lá no. Porque eu não estou conseguindo aqui. Eu posso tentar, tá lá no Classroom? Tá, eu coloquei lá. É o movimento Tá. populacional primeiro. Aí eu direto dessa aba que eu tô ou eu tenho que abrir outra? Como que a senhora Não, faz? não, pode estar nessa aí mesmo. Nossa, gente. Ai, eu ensaio tudo antes. Opa, consegui, peraí. Eu ensaio tudo antes, sabe? Aí você, na hora, Aí tudo apareceu. errado. Tá dando para ver, né? Sim. Tá. Sim. Então a gente vai ver aí. é, A gente vai começar a falar sobre os movimentos populacionais. E quando eu fui fazer essa aula aí, eu achei essa figura aí muito legal, né? Né, chamada assim os retirantes, né? E, esse desenho ele mostra claramente da questão da questão migratória
que acontece aqui no Brasil, que a gente vai ver que é o êxodo rural, né? Esse filme, esse desenho aí, ele é daquele livro Grande Sertão Veredas, né? Que tem a família, né? Os retirantes, né? O pai, os dois filhos, a esposa e a cadela, né? O cachorro, né? Que eles saem aí do sertão nordestino, né? Para o quê? Para uma vida melhor na cidade grande. Isso daí, gente, acontece, né? Em todo o Brasil e em todo o mundo, né? Então não é somente uma questão local, né? A gente vai ver isso aí mais para frente. Então, a primeira coisa é o seguinte: a migração. Não foi para vocês ainda, né? Tá aí. A migração não é um movimento atual, né? Então, desde lá o homem, se a gente pegar historicamente, desde lá dos primórdios, né? O homem, ele sempre teve o quê? A necessidade de o quê? De imigrar, principalmente na questão de o quê? Da sobrevivência. A gente vê lá que os primórdios da humanidade, né? Os seres humanos, eles eram o quê? Eles eram nômades, né? Então, eles iam para um determinado local para buscar o quê? Abrigo, né? A questão de defesa e a questão alimentar. Então, quando se esgotava, principalmente a questão alimentar, o que aquele grupo fazia? Eles migravam para um outro lugar. E assim até o homem virar o quê? Sedentário. Então, a migração sempre acompanhou a história da humanidade. Não é uma coisa nova aqui, tá? Então, vamos lá. Então, a gente precisa saber 3 conceitos principais, tá? Sobre os movimentos populacionais. Primeira coisa, o que é migração? O que é imigração e o que é emigração? Gente, aluno erra muito o significado dessas 3 palavras. E eu vou dar uma dica para vocês que eu tenho certeza que vocês não vão errar a partir de agora, tá? Então, vamos lá. A questão migração, ela é o quê? É um deslocamento, tá? Que uma pessoa ou grupo de pessoa ela faz o quê? Pelo espaço geográfico. Então, aquele movimento, né, que o homem sempre fez, as sociedades, né, fazem até hoje, de sair da sua cidade, do seu estado, do seu país, é o quê? É chamada migração, tá? Que ela pode ser tanto temporária, um determinado, a gente vai ver isso mais para frente, um determinado tempo, que pode ser ele curto ou pode ser longo, ou permanente aí para sempre, tá? Agora que é o complicado, tá? Imigração com o I, tá? É o quê? É a entrada de uma pessoa para ou um grupo de pessoas num país estrangeiro. Então é o seguinte, eu, Geórgia, eu moro aqui no Brasil. Eu saio do Brasil, vou para a Alemanha. Então, quando eu chego na Alemanha, eu sou o quê? Um imigrante, tá? Então, o quê? Eu fiz a imigração. Então, quando, né, um japonês, tá? Sai do Japão e ele vem para o Brasil, ele é o quê? O imigrante. Ele chegou aqui, é imigrante, tá? Então, a imigração é o quê? É a entrada, tá? Agora, a emigração, letra E, é o quê? É a saída da pessoa, tá? Ela sai do seu país e vai viver em outro. Então, eu sou a Geórgia, eu moro no Brasil. Eu vou para a Alemanha. Então, eu sou o que? Uma emigrante. Eu estou saindo do meu país, estou indo para a Alemanha. Então, quando eu chego na Alemanha, eu sou o quê? Uma imigrante. Mas aqui, esse
como fala? Esse movimento que eu faço é do quê? De emigração. Aí eu falo para os meus alunos, a dica agora é o seguinte, para nunca mais errar. Como é que se escreve, como é que se fala saída em inglês? E aí? Quem Out. sabe? Hã? Out. Não. Out não. E aí? Então vamos lá. Pior que não dá para me escrever aqui, senão eu... Palavra em inglês de saída é exit. Não. Não, isso aí get out é outra coisa. Saída é Exit, X exit. e T. É saída. Exit. Então, eu falo para os meus alunos, para vocês não escreverem. Isso, Denner. Isso aí. Então, sempre lembrar de saída em inglês. É a mesma coisa que o quê? Que emigração. Emigração é quando eu saio. E a imigração é quando eu entro. Deu para entender isso daí? Sim, professora, então imigração e imigração é só quando é relacionado, é quando é de um país para o outro. A imigração. Vamos lá. Imigração é quando eu saio e entro em outro país. Então, eu sou imigrante. Quando eu chego. Agora, emigração, quando eu saio do meu país. Eu sou um imigrante. Então vai depender do ponto de vista, né? Vamos dizer assim, geográfico. A Para questão quem do ponto de sai, vista de... é imigrante. E no caso, para quem chega, é imigrante. É imigrante. Exatamente, é isso aí, do Ah, ponto de tá. vista geográfico. Eu saio, eu sou uma imigrante. Quando eu entro em outro país, eu sou uma imigrante. E sempre de Deu um para país entender? para o outro, né? Sempre de um país para o outro. Dentro do país, eu sou uma imigrante. Normal. Eu tô ali. Entendi. Normal. Tá? Deu para Beleza, entender, beleza. gente? Deu? Então E vamos lá. a migração é alguém que está sempre se deslocando. Nunca. A migração é sempre o deslocamento. Sempre. Né? Tanto na imigração quanto na imigração, é o quê? É o deslocamento migratório. Os dois. Tá? Ok? Entendi. Podemos? Podemos? Então vamos lá. Pergunte mesmo, tá, gente? Que isso aqui é importante. A gente erra Só isso. uma do migração, então, é o deslocamento no mesmo espaço, né? Mesma cidade ou A mesmo migração país. a migração é o deslocamento que você faz. Tanto no seu território, no seu país de origem, Ah, entendi, ou entendi. quando você sai, Ah, tá? entendi. A migração Você é faz o ato de sair. É o ato de sair de um tal coisa. Tá, exatamente, entendi. exatamente. Tá? Ele Entendi, fala, ó, entendi. é o deslocamento populacional pelo espaço Aham. geográfico, qualquer espaço geográfico, Sim, tá? beleza. Aí o Show. Marcos é uma beleza, cara. O Marcos, assim, ele é o meu braço direito. O que eu não consigo fazer aqui, ele faz por mim aí. Então vamos lá. Então a gente vai ver agora a relação, tá? Que tem o espaço de deslocamento, as migrações. Como é que elas podem ser essa jornada de humanos? Como é que elas podem ser classificadas, tá? Existe o quê? As migrações externas, tá? As migrações externas são aquelas realizadas de um país para o outro. Quando eu saio de um país, vou para o outro. O que acontece muito aí hoje pelo mundo todo, né? As pessoas saem ali da África, vai para a Europa, as pessoas saem aqui dos países da América Latina, vai para os Estados Unidos, né? Então, isso daí é o quê? São as migrações externas. Quando você sai de um país, vai para outro país. As imigrações internas, ou chamadas nacionais, elas são realizadas o quê?
dentro do mesmo país ali. Né? Então, quando eu saio do estado do Rio de Janeiro, vou para outro estado, eu continuo no Brasil. Eu saio de Volta Redonda, vou morar em São Paulo. É o quê? É as migrações internas ou nacionais. Então, a migração internas é dentro do próprio território. Só que as migrações internas ou nacionais, tá? Na primeira divisão ali, que são as migrações intra-regionais, tá? A intra-regional, quando eu saio do estado onde eu moro no estado do Rio de Janeiro e vou morar em outro estado, igual aconteceu comigo. Eu saí do estado do Rio de Janeiro e fui morar no estado de Roraima. Então, eu saí de um estado e fui morar no outro. Então, isso é o quê? Intra-regionais. Agora, existe o quê? Interregional. Quando eu, dentro do meu próprio estado, tá? Eu só mudo de cidade. Já aconteceu comigo também. Quando eu fui fazer faculdade, eu fui para o Rio de Janeiro. Então, eu saí de Volta Redonda, que é no estado do Rio de Janeiro, e fui para a cidade do Rio de Janeiro. Então, eu continuei o quê? Dentro do meu próprio estado. Então, isso aí são o quê? As imigrações internas e interregionais. Beleza isso aí? Ok. Então, vamos lá. Essa é uma pergunta que todo mundo faz, né? Por que as pessoas migram? Qual é a finalidade Professor, da imigração? Oi? desculpa te ter. Não, eu fiquei um pouco confusa, porque assim a Então palavra volta. Vamos voltar significa lá. dentro. Aí, tipo, a intra. Como é que é? A intra-regionalidade, né? Indica Aham. que você está a outro estado, Outro. por exemplo, né? Exatamente, é. E aí, o inter, que significa geralmente para fora, né? Significa dentro do seu estado. Exatamente. Confundindo. Vai entender isso aí, tá? É meio complicado. Mas ficou bem Mas, explicadinho. tá, então vamos lá. Então vamos lá. O porquê das pessoas migrarem? Gente, as pessoas migram por diversas razões, diversos motivos. Tá? Então, elas, né? O campeão aí é a questão econômica. Então, as pessoas, né? Elas migram aí porque querem ter uma melhor qualidade de vida, ela quer ter os salários melhores, ela quer ter um emprego melhor, né? Então, são vários motivos econômicos que uma pessoa muda aí, né? Que ela migra, né? Tanto de país como de cidade. A gente tem o que? Aí eu falei ali, muito comuns, né, em países ou regiões subdesenvolvidas. Um exemplo, o Nordeste, que é a região do Brasil que mais existe pessoas para se migrar, né? As pessoas migram bastante lá desde já há muito tempo. Por quê? A gente sabe que a região Nordeste é a região que é a região menos desenvolvida do nosso país. Então, as pessoas que vivem lá, elas querem o quê? Ter uma oportunidade de vida melhor aqui na região Sudeste e Sul, principalmente na região Sudeste, que é a mais desenvolvida do nosso país, tá? A questão cultural e religiosa, tá? É a questão de o quê? Das pessoas, elas migrarem para cidades religiosas. Ali eu coloquei um exemplo ali dos muçulmanos quando eles vão a Meca, né? Uma vez por ano, né? Para fazer as suas rezas aí. A questão do Brasil, né? Quando no 12 de outubro, quando as pessoas saem, vão até para Aparecida. Então, essa é a questão aqui cultural religiosa, tá? As questões políticas também estão no topo aí da questão migratória, né? A questão de crises políticas, né? Perseguições políticas acontece demais, né? As pessoas vão pedir asilo em outros países, questão de guerras, ditaduras, né? Então, isso aí tudo é questão aí política, né? No nosso país aí, na época do governo militar, né? Muitos
muitas pessoas imigraram, né, por causa da questão da perseguição política aí, tá? Causas naturais, aí, as migrações por causas naturais, são os chamados desastres naturais. Terremoto, né? A questão de tsunami, a questão de seca, frio, né? Isso tudo ligado à questão natural. Vamos lá, a questão ética, né? É o que? Geralmente, esse tipo de imigração é causado, né? Por grupos que não são bem-vindos em certas áreas de um determinado país aí, né? Vou dar um exemplo para vocês. A questão dos turcos. Ai, meu Deus. Dos curdos. Lá, os curdos é um povo, né, igual os judeus que não têm uma pátria, eles não têm territórios, né? Mas os curdos eles vivem ali entre o Irã e o Iraque, a Turquia, né? Eles vivem naquele pedaço ali. Eles não são bem-vindos. Eles vivem em conflitos, né, com os povos, né, com os países onde eles se instalam. Então, é a questão da perseguição aí, que eles são perseguidos, né? Muitos deles o quê? Fazem a migração aí por causa disso daí, tá? A questão sociocultural, que é muito comum, né? Principalmente as pessoas que exercem atividades científicas, artísticas e culturais, né? Então, as pessoas que saem das suas cidades, onde não tem, né, esse tipo de atividades, né? Então, vão migrar para a questão para estudar, né? Então, assim, estudantes vão fazer faculdade fora, músico, artistas, né? Na sua própria cidade não tem, né? Algo parecido, então vão para as grandes cidades aí, né? A questão de cientistas, né? Não tem uma instituição científica, então ele vai para outra. A questão turística, muita gente fala assim, ué, professora, mas o turismo é um tipo de imigração? Lógico que é, lógico que é. Você não se desloca e vai para um outro país, você não se desloca e vai para uma outra cidade, então isso é um tipo de imigração temporária. Então, o turismo também é o quê? É um tipo de imigração, tá? E a gente termina aí a questão bélica, né, que são os conflitos armados, né, e guerras que existem no mundo todo, né? Um exemplo que está acontecendo hoje, já vai fazer praticamente 10 anos, é a guerra da Síria, né? A questão do Afeganistão que a gente, né, tá vendo lá, que foi aquela coisa horrorosa há um mês atrás, as pessoas saíam desesperadas, né? Então a gente pode enquadrar nessa questão bélica aí, tá? Vamos lá. Levando em consideração o tempo de permanência do imigrante, igual eu falei para vocês, né? Existe aí o tempo que a gente pode falar que é a temporária, né? Ou chamada de permanente. Então, a definitiva é aquela que ela sai do local, né? Ela mora e ela vai o quê? Residir em outro. Então, ela vai morar, ela vai trabalhar, ela vai estudar aí, né? Permanentemente. E tem aquela temporária. A temporária, né, ela pode ser uma semana, um dia, um mês, um ano. É um curto período de tempo, né? Ela vai ou trabalhar, ela vai estudar. Eu coloquei o exemplo ali no caso dos boias frias, né? Que são aqueles trabalhadores, é muito comum no Nordeste do Brasil, que eles trabalham mais ou menos de 3 a 4 meses por ano, né? Eles saem da cidade deles e vão trabalhar em outros lugares, depois eles voltam, tá? Então, isso daí é uma migração temporária, né? E a questão de como se deu a imigração. Como se dá a imigração? Existem dois tipos. A espontânea e a forçada. A espontânea, daquela pessoa, ela sai, desculpa, ela planeja aquela migração. Geralmente o quê? Uma viagem, né? A questão de estudo, a questão de trabalho, né?
Então, até mesmo eu coloquei ali a questão econômica, né? Quando você sai, você planeja, eu vou para um outro lugar, porque para melhorar minha condição de vida. A questão política, né? A perseguição política, a pessoa planeja, né? E ela vai sair. E tem a migração forçada. A migração forçada é quando o indivíduo se vê obrigada. Ele não tem escolha de o quê? De sair do país dele ou da região onde ele se encontra, ele vai para outro lugar, né? Então, é muito comum essa migração forçada, a questão do que da escravidão que aconteceu no Brasil, né? Aí da nossa história, né? Então, os negros que foram trazidos para cá, né, lá do continente africano, foram que a migração forçada. Ninguém perguntou para eles, ó, aqui, galera, vocês querem ir lá para o Brasil? Não, isso não foi perguntado. Então, isso aí é um tipo de quê? De imigração forçada, tá? Tem também exemplo ali de catástrofes naturais, né? Tem gente que abandona a cidade, né? A questão da seca do Nordeste é tipo de o quê? De imigração forçada, né? O agricultor não tem mais, né? De onde tirar o sustento dele, ele se vê o quê? Forçado, obrigado ao quê? A sair da cidade de origem e ir para outro lugar, ok? Gente, até aí, ok? Ok, professora. Então vamos lá. Vamos lá. Fatores migratórios aí. Existem dois fatores migratórios. O fator de atração e o fator de repulsão. Atração seria o quê? O que um lugar, uma cidade, um país atrai outras pessoas irem para lá? Então, vou dar um exemplo aí. A cidade de São Paulo, que é a cidade do Brasil onde se mais atrai o quê? Onde se mais tem imigrantes ali. Então, a gente sabe o que atrai a cidade de São Paulo. É uma cidade totalmente industrial, né? É a cidade mais industrializada do país. É uma cidade muito desenvolvida, né? É a nossa megalópole, tá? A nossa megalópole brasileira aí. Tem o quê? Centros de pesquisas de última geração lá, muitas faculdades maravilhosas em São Paulo, emprego, né? O salário, são os salários mais altos, são o salário em São Paulo. Então, essas coisas atraem o quê? As pessoas. Então, isso é o quê? Fator de atração. E tem um chamado fator de repulsão. Repulsão o quê? É aquilo que você não quer, você quer distância, repudia aquilo. O que faz uma pessoa sair da sua cidade porque não aguenta mais ficar naquela cidade e ir para outra, né? Então, o fator de repulsão é o quê? Desastres naturais, são guerra, fome, perseguição religiosa, étnica, né? Ah, na minha cidade não tem faculdade, porra, eu quero fazer faculdade. Então, eu vou para outro lugar. Pô, a minha cidade não tem emprego. Então, então eu vou para outra cidade. Então, a de repulsão é o quê? É o que torna aquele lugar o quê? Você conviver. É difícil conviver naquele lugar. Então, existe o quê? Outros lugares que se tornam o quê? Fatores de atração. Beleza? Então, vamos lá. Aí, só que tem um problema gravíssimo, muito grave aí. Quando, tá? As áreas de expulsão, que é de repulsão populacional, quais são as consequências disso aí? Tá? A população vai diminuir, porque as pessoas estão saindo por vários motivos. Diminuição da taxa de natalidade devido à escassez da população jovem adulta. Então, a população que está ali, a maior parte da população que imigra é o quê? São jovens e adultos. Idoso, gente, em último caso, criança também não pega para migrar, só quando está acompanhado de pessoas adultas. Então, o que acontece? Aquela população
população, a PA, né, ela, né, que está trabalhando também, ela diminui aí. Então, o que acontece? Ocorre um envelhecimento muito mais rápido da população, porque a população que teria a idade ali de reprodução, né, ela não está presente naquele local, né? Diminuição da população ativa e a questão de entrada de divisas, de que é moeda estrangeira, né? Enviada pelos imigrantes. Então, o que acontece? Eu saio de um determinado local, tá? Então, eu vou para outro país. Então, o que acontece? Isso aí é muito normal. Quando eu estou em outro país aí, parte do meu dinheiro eu mando para quem? Para minha família. Então, essa é a questão da entrada de divisa, de moeda estrangeira dentro do meu país, tá? E a questão da área de atração, o que acontece com aquelas áreas que recebem aqueles imigrantes? Aumento da população, isso aí é fato. Aumento da taxa de natalidade, né? Por quê? As pessoas ali vão constituir família. Rejuvenescimento da população, por causa da taxa de natalidade. Aumento da PA, da população ativa. Possível aparecimento de bairros degradados. A questão das periferias. Isso é muito comum nas grandes cidades, né? Dificuldade de aceitação de novas culturas, línguas e costumes, né? Quando você sai de um país para outro. Na Europa, isso é muito comum, da questão da xenofobia. O que é xenofobia? É quando um país, né, não aceita o quê? A questão de outras culturas, né? Em Portugal, né? Vou dar um exemplo de Portugal. Portugal, o que acontece? Há um tempo atrás, eles estavam colocando placas no meio da rua. Posso até mostrar. Eu tenho para vocês essa figura. Placas na rua, tá? Campanhas. O próprio governo fazia isso, que não querem o quê? Imigrantes dentro do país. Porque os imigrantes, o quê? Tá acabando com o emprego da população, a população está o quê? Que não consegue abrigo, está morando na rua, a violência aumenta. Então, isso é a questão o quê? Da xenofobia. Tudo que vem de fora, eles não gostam. Então, eles fazem manifestação, queimam bairros, batem nos imigrantes. Então, isso aí é muito comum na Europa, tá? Gente, nos Estados Unidos também, mas a Europa é mais gritante. É difícil isso daí, Marcos, tá? Isso aí é difícil. Mas acontece bastante, tá? Vamos lá. A xenofobia é uma das grandes tristezas que existe na Europa aí. Principalmente, né? Na França, tá? Em Portugal, na Inglaterra, né? Vamos lá. Agora, os tipos de imigração, tá? Vamos lá. Existem vários tipos de imigração que a gente precisa entender. Agora, esses tipos de imigração, eles são muito cobrados nas provas, tá? Então, essa imigração, o êxodo rural, tá? É a migração mais importante no Brasil, tá? O que é o êxodo rural? É quando uma pessoa sai do campo e vai viver na cidade, tá? Então, o êxodo rural sempre aconteceu, tá legal? Então, é a imigração mais importante do Brasil. E qual é a causa do êxodo rural aí? A questão da fome, a questão do desemprego, a mecanização, né, do campo aí a partir da década de 70. Então, as pessoas, o quê? Saem do campo e vão viver na cidade, né? Então, vou ganhar a vida na cidade, migra para lá. E, às vezes, a cidade não acolhe do jeito que deveria fazer, né? Então, vamos lá. Tem chamada, essa aqui também é importantíssima,
né, a transumância ou migração sazonal. O que significa essa palavra sazonal? Ela significa o quê? Período, tá? Um determinado período. Igual eu falei para vocês aí, os boias frias, tá? O que acontece? Os trabalhadores de boias frias, eles fazem esse tipo de migração sazonal, né? Então, eles trabalham 3, 4, 5 meses, eles saem da cidade deles, eles vão para outras cidades o quê? Para trabalhar. Terminando o trabalho, que geralmente é colheita ou plantio, eles voltam. Então, isso aí é o quê? A questão da migração sazonal. Quando você, determinado período, né, você migra para o outro lugar, mas você o quê? Volta para o seu estado, cidade ou país de origem, tá? Vamos lá. A gente tem a migração de retorno. A migração de retorno é uma migração que está acontecendo no Brasil, principalmente a partir agora do final do século XX para o início do século XXI. Por quê? A migração de retorno é a volta daqueles imigrantes para o local de origem dele. Vou dar um exemplo para vocês. Igual eu falei lá no começo, com a região nordeste do Brasil, é o lugar onde é o celeiro de imigrantes aqui para a região sudeste. Só que esses imigrantes chegaram aqui, viram que a situação é completamente outra. A realidade não é o que eles pensavam. Então, o que está acontecendo com esses imigrantes? Eles estão retornando, tá, para as cidades de origem deles lá no Nordeste. Ué, professor, se está ruim lá e está ruim aqui, mas por que eles estão voltando? É o seguinte, são os chamados programas sociais que o governo, né, a partir aí do final do século XX, início do século XXI, começou a fazer, né? Um exemplo aí de um programa social, o Bolsa Família. Uma outra também coisa que está acontecendo é a descentralização industrial aqui na região sul e sudeste. As indústrias estão saindo daqui, tá? Por quê? Saindo do eixo Rio-São Paulo, Belo Horizonte, porque são lugares muito caros, onde a mão de obra é caríssima, onde a questão do frete é caro, né? Eles estão saindo desse eixo e estão indo para onde? Para esses lugares mais distantes, principalmente o Nordeste, que está crescendo muito desde a época da década de 90, industrialmente. Então, esses imigrantes estão acompanhando esse processo. A indústria está fechando aqui e está indo para lá. Então, o que vai acontecer com essa cidade? Elas precisam de mão de obra. Então, eles estão fazendo esse retorno aí, ok? Vamos lá. O chamado êxodo urbano. O êxodo urbano está começando a crescer no Brasil. O êxodo urbano é o quê? Tá? Ele é o oposto ali do êxodo rural. Então, o êxodo urbano é o quê? É a saída da cidade para o campo. Então, isso está acontecendo principalmente com as pessoas de mais idade, que elas estão aposentando, né? E estão indo para onde? Para as cidades do interior, né? Para curtir a sua vida aí. Enquanto as pessoas querem vir desesperado para cá, essas pessoas elas estão o quê? Retornando, né? Elas estão indo para o campo, tá? Vamos lá. Tem a migração chamada nomandismo, né? Que é um tipo de migração raríssima hoje em dia, mas já foi muito comum, né? Como a gente viu lá no surgimento da nossa sociedade, né? Mas existem alguns países, principalmente do Oriente Médio, que ainda vivem da questão do nomandismo. Então, o nomandismo a gente sabe aí, né? Que é aquela migração aonde não tem uma residência fixa, né? Então, elas vão vivendo de um lugar para outro, geralmente vivem, igual essa foto aí, elas vivem o quê? Em moradias em tendas, tá? E
aí acho que a gente termina nesse daí, né, esse slide, a chamada diáspora. A diáspora também é o quê? Um tipo de imigração, tá? Então, a diáspora, né, ela é o quê? Ela é uma dispersão, tá? Muito rápida, tá? O que seria isso? Tem um grupo ali de pessoa. Esse grupo, em vez, tá? De todo mundo migrar junto, eles não. Eles vão se dividindo pelo espaço geográfico, tá? A diáspora ela pode ser tanto forçada como voluntária. Aí eu coloquei 2 exemplos aí. A diáspora judaica, né? Quando os judeus, né, eles foram expulsos da Palestina e se espalharam pelo mundo aí. Hoje, em qualquer país do mundo aí, tem uma comunidade judaica. Então, foi isso que aconteceu. E também a questão da diáspora africana, quando houve a escravidão, né? Então, os negros aí, eles foram capturados, né? E foram jogados para trabalhar aqui no continente africano, desculpa, no continente americano, tá? E a última migração, chamada migração pendular. Ele tem esse nome pendular porque ele lembra um pêndulo, tá? Então, é um tipo de migração. Nossa, e o Marco parece que fala. Ele não assiste minha aula, não, ele só fica colocando as coisas ali para vocês. A migração pendular, ela é uma tipo de imigração que assim, muito legal. Ela, hoje, né, ela é muito comum, ela é muito normal. Então, é quando uma pessoa, né, eu faço esse tipo de imigração pendular aí. É quando uma pessoa sai da sua cidade e ela vai trabalhar ou ela vai estudar em outra cidade. Então, ela só volta para o seu lugar de origem à noite. Então, o que acontece? Eu trabalho em Pinheiral. Então, eu saio de Volta Redonda todo dia de manhã e só volto o quê? Às vezes à noite, ou eu volto no final da tarde. Então, é o quê? É como a questão do pêndulo, eu vou e volto, né? Então, isso aí é muito comum hoje no dia a dia. Acontece muito no Rio de Janeiro, que é uma megalópole, e em volta dela tem a chamada Baixada Fluminense, que são chamadas de cidades-território. Então, muitas daquelas pessoas saem daquelas cidades, né, ali da Baixada e vão para onde? Trabalhar ou estudar no Rio de Janeiro. E no final da tarde ou à noite voltam para as suas cidades. Então, a migração pendular ela é muito comum. É o chamado deslocamento diário de pessoas aí, tá? Gente, dúvida nisso daí? Tranquilo. Tranquilo? Então, a gente vai continuar falando sobre... Alguém, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Então, Marcos, olha só, peraí, deixa eu ver se tem mais algum, peraí. Nossa, que chique, Marcos. Caraca. Vamos lá. Xenofobia. Marcos colocou aqui. Xenofobia em Portugal. Contra brasileiros. Né? Tem. Como reagir e onde pedir ajuda? Olha só, o Marco, é muito difícil porque até às vezes o próprio governo apoia esse tipo de manifestação, tá? Então, assim, é muito difícil você, assim, como você vai pedir ajuda para um tipo né, de um grupo que não aceita, né, a sua cultura. Então, assim, e assim, como você vai reagir? Não tem como reagir. Não tem como, né? Isso já em muitos países ali da, da Europa, isso é muito comum. Coloco no grupo. Mas eu já tinha colocado isso daí lá no Classroom, tá? Mas eu coloco no grupo de vocês, tá? Então a gente vai ver o outro aí,
que são as chamadas correntes migratórias, tá? Vamos lá. Vamos ver. Uhum. Vamos lá. As correntes migratórias. Opa. Vamos lá, vamos lá. As chamadas correntes migratórias que existiram no mundo aí, tá? As principais correntes migratórias, tá? Então, vamos lá. Nesse mapa aqui, mostra o quê? As 4 principais correntes migratórias que existiu aí, tá? Então, a primeira, que é essa em azul aqui, tá? Foi uma corrente migratória do... Desculpa. Então, a gente pode ver que durante aí esse tempo aí, praticamente 3 séculos, as pessoas saíram de onde? Da Europa e foram para onde? Para o continente americano. Então, a gente pode dar a seguinte causa por isso daí. O que estava acontecendo entre o século XVI e o século XIX na Europa? Aconteceu alguns conflitos, aconteceu algumas revoluções, e principalmente a questão do quê? Do descobrimento, entre aspas, né? Do novo continente. Então, as pessoas foram o quê? A poçar dessa nova área que estava aqui, tá? Aí tem ali, esse marrom aqui, correntes migratórias de escravos, né, africanos aí, do século XVIII ao século XIX, quando, né, aí veio uma parte lá para a América do Norte e uma parte para a América do Sul. Foi a questão do trabalho escravo, né, do que ocorreu aí nas colônias. A gente tem em verde aqui correntes migratórias de 1830 a 1939. Então, uma grande quantidade saiu da Europa, foi aqui para a América do Norte, uma quantidade foi aqui para a América do Sul, bem no sul, uma parte veio aqui para o sul do continente americano, uma parte veio aqui para o Sudeste Asiático, Austrália, né? A gente vê aqui também na Ásia, na China. O que aconteceu? Essa corrente migratória aí, no final do século XIX, né, início do século, também estava acontecendo na Europa a questão de algumas revoluções, alguns pequenos conflitos, e também a questão imperialista, né? Quando a gente vê a partilha da África e da Ásia, estava acontecendo nessa época, tá? E para terminar aí em vermelho, as correntes migratórias depois de 1945, né? A gente vê aí, na África, pessoal indo para a Europa, né? Algumas pessoas se dissipando aqui na própria continente asiático. Aqui a gente vê que Cuba... Não é Cuba, não. Algumas aqui das Antilhas indo para os Estados Unidos, para a Europa. Então, foi a partir de 1945 aí que houve essas correntes migratórias, tá? A gente vai ver cada uma dessas correntes aí. Vamos lá. Os ciclos migratórios aí que a gente viu aí, internacionais, tá? O primeiro ciclo é do século XV ao século XVII. É a questão dos descobrimentos, né? As grandes navegações começam aí. Então, a descoberta do quê? Do continente americano e a questão do périplo africano aqui no continente africano, tá? O segundo ciclo veio quando? Século XVII ao século XIX, que foi um movimento de escravos que a gente viu para trabalhar o quê? Nessas colônias. O terceiro ciclo foi do século XIX ao início do século XX. Então, mais ou menos 70 milhões de europeus migraram para a América, Austrália e África. Para o quê? Né? Muitos deles saíram aí de perseguições, né, política, a questão de conflitos, e outros também para o quê? Para trabalharem nesses lugares aí, na América, né? Na África, nas colônias, né? E na própria Austrália, porque
era um continente novo que estava sendo descoberto aí. O quarto ciclo seria o quê? Do século XX até a década de 1930, né? Então, antes da Segunda Guerra Mundial e após a Primeira Guerra Mundial, né? Aí o que aconteceu? Diminuição devido às guerras e às crises econômicas, igual eu falei para vocês, né? Então, de 1914 até 1918, que foi a Segunda Guerra Mundial aí, houve uma diminuição imigratória. E teve a crise de 29 nos Estados Unidos, que atingiu todo mundo aí, praticamente. Então, houve uma diminuição também. E teve o período de 1919, né? Até mais ou menos 1930, que foi o período aí, né? Entre guerras, que a Europa teve alguns conflitos aí. A Guerra Civil Espanhola, né? Que houve uma diminuição aí de o quê? Do ciclo migratório. Vamos lá. O quinto ciclo, do século XX até a década de 1950. Aí já é a partir do quê? Da Segunda Guerra Mundial. Aí retoma o quê? As imigrações da Europa, tá? Para a Europa e Estados Unidos no período pós-guerra. Tá? Por quê? Principalmente na Europa, precisava de pessoas para trabalhar. A Europa estava toda destruída. Então, começou a questão migratória para esses, né, para esses países. O sexto ciclo, né, é o século XX, né, e até a década de 1970. Houve de novo uma interrupção no crescimento das migrações devido ao quê? Às crises que houve em 73 e 79, né? A primeira crise de 73 foi o choque do petróleo e a segunda crise em 1979. Então, ocorreu muito o quê? Desemprego, isso aí foi mundial, fechamento de várias indústrias, até mesmo grandes empresas foram à falência por causa disso. Então, a questão migratória, ele deu também o quê? Uma segurada aí, porque não adiantava nada. Se o país estava ruim, você queria ir para outro, o outro estava pior ainda. Então, deu uma segurada nisso daí. O sétimo ciclo foi do século XX, aí, só que a década de 90. Aí, o movimento migratório, ele ganhou uma força muito grande. Por quê? Principalmente a partir do final aí de 1989, com o fim do socialismo. Então, a Europa socialista, praticamente os países europeus socialistas, eles migraram para a Europa o quê? Capitalista, para a Europa ocidental. Então, foi assim, uma migração muito grande, tá? E houve o chamado que um crescimento econômico nessa época aí, né? Praticamente o capitalismo tomou as rédeas aí como a doutrina, né? Da maior parte dos países, a questão do neoliberalismo, da globalização, que a gente já estudou. Então, houve um crescimento econômico aí dos países, né? Oportunidades de emprego em vários países. Então, o movimento migratório, ele cresceu nessa época por causa desses motivos. E o último ciclo aí, que é o oitavo, é o século XXI. É o século que a gente está vivendo aqui. Aumento das migrações vezes maior controle das fronteiras, que é um das que existe entre os países aí, principalmente os países europeus e os Estados Unidos. Não sei se vocês estão vendo no noticiário, isso já está acontecendo, né? Muito tempo aí, principalmente, igual eu falei, por causa da guerra da Síria, que já está fazendo 10 anos, da questão ali dos países do norte da África, né, a partir da Primavera Árabe, eles estão atravessando o quê? O mar Mediterrâneo de balsa, barca. Até uns 2 meses atrás, foi assim, até muito triste uma cena, um jovem que ali no Estreito de Gibraltar, ele atravessou a nado, né? Ele fez tipo uma boia com garrafa PET, atravessou ali a África até a Espanha. Então, gente, isso daí é o desespero das pessoas o quê? Tentarem uma vida melhor em outros países. Gente, tá horrível, tá péssimo no meu lugar. Eu vou tentar uma outra. Então, elas se arriscam,
né? E várias coisas que a gente vê, até mesmo aqui no continente americano, as pessoas atravessando aqueles rios a nado, né? Teve até um tempo aí que foi o pai e acho que os 2 filhos, ou um filho só, eles morreram afogados tentando atravessar. Muitas pessoas morrem no deserto dos Estados Unidos, a bala, a fome, a sede. Por quê? Eles querem uma vida melhor nesses países aí que são mais o quê? Desenvolvidos. Então, às vezes, as pessoas não pensam o que pode acontecer com elas, né? Então, essa questão migratória hoje no mundo, ela é seríssima. Ela já virou caso, tá? Social. A Europa, tem países da Europa, como a França, Portugal, Espanha, o Reino Unido, eles são países que não estão aceitando mais imigrantes, tá? Eles não querem mais aceitar. Professora, mas um país, ele pode não querer aceitar imigrantes? Sim e não, tá? Existe, isso aí é um acordo que a maior parte dos países tem no mundo, a ONU que tem esse documento. Existe uma agência migratória que um país ele pode aceitar anualmente uma determinada quantidade, uma porcentagem de imigrantes. Mas, o seguinte, eu vou aceitar, vamos imaginar, o Brasil aceita por ano 100 imigrantes. Então, o Brasil tem que dar condições para esses imigrantes o quê? Se estabelecerem. Então, tem que dar habitação, documento, tem que dar visto, tem que dar trabalho, tem que dar educação para as crianças. Então, o que acontece? Não adianta nada. O Brasil, eu vou receber esses 100 imigrantes aqui e vai deixar jogado. Não, tem que ter políticas para receber o quê? Esses imigrantes. Igual estava acontecendo na Venezuela há uns anos, há um tempo atrás, uns 4 anos, né? As fronteiras teve que serem fechadas porque o fluxo migratório da Venezuela para o Brasil e para vários países estava gritante, né? O meu tio estava falando para mim que ele mora lá em Boa Vista. Gente, ele mandava as fotos, mandava os vídeos para mim. As pessoas morando aonde? Nas praças, no meio da rua, fala? Colonas improvisadas. Gente, não era assim uma ou 2 famílias, não. Parecia que estava formando um novo bairro. Tem uma praça lá em Roraima, em Boa Vista, na capital, é uma praça enorme. Cara, quando ele me mostrou a foto, o vídeo, você não via mais a praça, estava todo tomado, né, com plástico, com madeira, eles estavam improvisando, né? Então, isso daí, o que acontece? A cidade não estava preparada para receber aquela quantidade de o quê? De imigrantes. Então, alguns países não estão preparados para isso. Agora, outros estão. Vou dar um exemplo para vocês de um país que lógico que tem algo atrás disso, não é porque é um país bonzinho, não. A Alemanha, tá? A Angela Merkel, né, que é a chanceler, ela até hoje é altamente criticada pelo, pela União Europeia, ela é altamente criticada pelo próprio partido dela, que o partido dela é conservador. Tem muita gente que acha a Angela Merkel é liberal. Ela não é liberal, ela é do partido conservador. Ela tem umas ideias liberais, mas ela é altamente conservadora, tá? Então, quando aconteceu essa guerra da Síria, essa migração em massa dos imigrantes também ali da África, a Alemanha foi o primeiro país a abrir literalmente as portas para esse pessoal aí. Aí todo mundo, nossa, que bom, né? É um país que bondoso. Não, não é um país bondoso, não. A Alemanha recebeu somente esses imigrantes por causa de um motivo gravíssimo. A pirâmide etária alemã, ela está de cabeça para baixo. Ela está assim, ó. Vou mostrar para vocês. Aí.
Tá desse jeito. Então, o que isso daqui quer mostrar? Aqui na base da pirâmide, a taxa de natalidade está quase nula. Quer dizer que não está nascendo pessoas. Mas, em compensação, o topo da pirâmide, que é, né, as pessoas há mais de 60 anos, está cada vez maior. E aqui o meio da pirâmide, que é a PA, que são os jovens e principalmente os adultos em idade para trabalhar e a idade de se reproduzir, quase não tem. Então, o país já estava entrando num processo social, uma crise social imensa. Não nasciam pessoas. Para o quê? Para rejuvenescer o país. E o país estava ficando o quê? Cada vez mais velho. A Previdência ia praticamente falir. Então, uma ideia para o quê? Para ter mão de obra, para ter a PA para trabalhar. E a questão de rejuvenescer a população foi a entrada de imigrantes. Então, é por isso, gente, esse é o motivo principal da Alemanha ter aceitado que os imigrantes. Não é porque é um país bonzinho, não. Porque a coisa estava ficando complicada. E muitos países da Europa começaram a ir nesse mesmo processo. Mas a maior parte da população, dos países da Europa não estão aceitando isso. E vou dar um exemplo para vocês. O Reino Unido, junto com a França, tá? Começaram a construir um muro ali no litoral do Canal da Mancha. Para o quê? O que separa ali a Europa do Reino Unido é um canal chamado Canal da Mancha. Tá? Então, o que acontece? Algumas pessoas estavam indo até o litoral francês, indo a nado ao Canal da Mancha para atravessar para ir para o Reino Unido. Então, o Reino Unido, junto com a França, deram dinheiro para construir um muro, igual existe um muro lá nos Estados Unidos, entre o México, para não acontecer o quê? A migração. Então, gente, isso aí são coisas, tá? Que hoje em dia está acontecendo em vários países do mundo. Fora a questão da deportar, né? Deportar aí vários imigrantes. Não sei se vocês acompanharam, mas quando o Trump ele foi eleito, né, há 5 anos atrás, a questão migratória estava muito forte nos Estados Unidos. E assim, as cenas que chocou, basicamente, o mundo todo, né, até a ONU teve que se pronunciar, não sei se vocês lembram aí, os imigrantes que chegavam ilegais, né, nos Estados Unidos estavam sendo separados, homens e mulheres e as crianças. E o que eles estavam fazendo com as crianças, gente? Eles estavam colocando as crianças em jaula, como se fossem animais. Vocês lembram disso? Alguém viu alguma coisa? Eu lembro. Eu também lembro. Sim, tava triste de ver. Então, Prisão, né? Literalmente. exatamente, colocavam as crianças em jaula, como se fossem animais. As crianças chegavam ali, eles separavam as crianças dos pais, prendiam os pais normalmente e colocavam as crianças em jaula. Aquilo, gente, chocou, lógico, a sociedade americana e chocou o mundo todo. Cara, como é que você separar a mãe de uma criança? Então, isso aí são coisas, né, que os nossos governantes que a gente elege, eles são capazes de fazer para tentar o quê? Conter a imigração. Né? Quando eu falei para você que a imigração hoje em dia é um problema social, é realmente um problema social gravíssimo, porque atrás vem muita coisa aí. A gente viu nos slides passados a questão dos fatores que atrai e a questão dos fatores de repulsão. Né? Quais são as consequências disso aí em quando um lugar, né, vai diminuir a população, a outra vai aumentar. Vai aumentar a questão do índice de desemprego, a questão do índice de violência, né? Não vai ter o rejuvenescimento da população.
uma parte da população vai o quê? Vai envelhecer. Então, uma coisa, gente, vai o quê? Vai atraindo outra. Então, hoje em dia, a migração é o quê? É um caso social gravíssimo, que os países, eles precisam o quê? Trabalharem junto, não cada um trabalhar por si. O que está acontecendo na Europa hoje, cada país está adotando uma política diferente da questão migratória. E cada vez mais está se aumentando essa questão. A mesma coisa é os Estados Unidos. Agora, com o governo Biden, eles estão adotando o quê? Uma política migratória aí para tentar reverter isso daí, né? Vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa? Podemos? A questão do saldo migratório, né? O que é um saldo migratório? Tá? Quando a gente estuda imigração, o saldo migratório é o quê? É a diferença que existe num determinado período, geralmente é um ano aí, entre o quê? A quantidade de pessoas que saem do seu país e a quantidade que entra. Então, eles fazem o seguinte, num período aí de 2020, de 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de janeiro, quantas pessoas saíram do país? Vamos imaginar 500 pessoas saíram do país. E quantas pessoas entraram? Então, entraram o quê? 400. Então, vai pegar 500 menos 400, vai dar diferença de 100. Então, o saldo migratório foi positivo, tá? Então, tá ali tranquilo. E pode acontecer o contrário, sai 400, entra 500. Vai dar o quê? Menos 100 aí, a questão do saldo negativo. Então, o governo, ele precisa saber, isso aí é muito importante, essa questão do saldo migratório, para saber como vai se aplicar aquelas políticas migratórias que cada país, né, precisa, né? Para o quê? Para ajudar melhor o imigrante que está chegando aí. A questão do que de documentação, a questão de habitação, educação, saúde, tá? Então, isso é muito importante aí. Vamos lá. Existe, né? Existiu, lógico. Aqui no Brasil, né, a gente já viu que desde a época da colonização, né, desde 1500, principalmente em 1534, quando realmente aconteceu a nossa migração aqui de vez, até hoje, né? O Brasil sempre foi um país que sempre teve imigrantes, né? Então, o povo brasileiro ele tem uma diversidade muito grande aí. Né? Nós somos, igual eu falo para os meus alunos, a gente é mistura de tudo aí que se possa imaginar no mundo todo. Né? Então, a gente não pode afirmar que o Brasil ele é o quê? Né? Nós somos 100% negro, nós somos 100% branco, nós somos 100% indígena. Né? É muito difícil, nós somos o quê? Uma mistura de tudo isso daí. E deu o que é a população brasileira aí. E nessa questão do branco, né? A gente tem o quê? Diversos países aí que vieram para cá, né? A maior parte deles são o quê? Os portugueses. Então, veio os espanhóis, vieram italianos, vieram franceses, vieram alemães, vieram poloneses, né? E vieram também os povos asiáticos, japoneses, coreanos, chineses para cá. Então, a gente é uma mistura de tudo isso daí. E existiu uma lei, tá? A lei chamada de cotas de imigração, tá? Então, essa lei, ela foi feita em 1934. Essa lei foi o quê? Realmente para ter cotas anuais, tá? Para o quê? A entrada de imigrante aqui. Porque desde 1934, e principalmente em 1808, quando a família real veio para cá, que houve, né, um processo migratório muito grande, depois, quando os africanos vieram para cá, depois, quando houve a abolição da escravatura, quando os europeus vieram para cá também para trabalhar no lugar dos escravos,
foi uma onda migratória direto, muito grande. Então, o que aconteceu? Em 1984, foi criada essa lei para frear, para barrar um pouco isso daí. Porque até então o Brasil só aceitava, vamos aceitar essa galera. Então, o Brasil precisava o quê? Saber quantidade de imigrantes que vinham para cá. Para o quê? Para melhor se organizar nas políticas migratórias. Então, ali, ele estabelece o quê? 2% de total de imigrantes aí de cada nacionalidade, tá? Então, esse gráficozinho aí mostra de 1820 a 1975 a quantidade de imigrantes de várias nacionalidades aí que vieram para onde? Para o nosso país. Então, o maior índice migratório a gente teve aí 1890 até, a gente pode falar assim, em 1929. Então, o que a gente pode ver? O que aconteceu nessa época? Gente, ali está 1890. Gente, o que aconteceu um pouquinho antes aí? 1888, o fim da escravidão no Brasil. Então, os europeus vieram para cá para trabalhar, né? O Brasil deu terras, né, no começo do século XX aí, para várias pessoas que quisessem vir para cá, principalmente para onde? Para o interior do Brasil, para trabalhar. Você precisava o quê? Aumentar aí, né? As pessoas, como fala? A migração do interior do nosso país. Então, muita gente veio para cá e foi bem para o interior, né? Para fixar residência. Então, em 1934, resolveram fazer isso daí, tá? Para dar uma freada. E essa lei de cotas existe até hoje, tá? A questão dos imigrantes aí no Brasil, tá? Então, vamos lá. A região norte. Predomina o quê? De portugueses, tá? Mas também na região norte, gente, eu fiquei bobo de ver a quantidade de japoneses que existe lá. A gente pensa que japonês só existe aonde? Lá em São Paulo. Não, muita japoneses no norte do Brasil. Eles começaram a fazer plantação de arroz, de chá, né? Também a imigração de sírio-libaneses, tá? A maior parte dos comerciantes do norte do Brasil, né, são sírio-libaneses. A região nordeste ali, portugueses, né? É claro, por causa da nossa colonização começou ali. E a questão dos africanos que foram para trabalhar, tá? Também tem uma pequena colonização italiana e alemã. A região centro-oeste de portugueses, por causa dos bandeirantes, muitos foram para lá, né? Na época da descoberta aí do ouro. Na região sudeste, né, o predomínio é o quê? Portugueses e africanos também, por causa dos trabalhos aqui. Mas temos também suíço, alemães, que vieram para cá. E na cidade de São Paulo, né, a comunidade italiana, ela é imensa. A comunidade também, né, japonesa é a segunda maior comunidade japonesa fora do Brasil, em São Paulo, lá no bairro da Liberdade, né? E a colonização italiana também ela é fortíssima ali em São Paulo, né? O bairro da Moca é um bairro. Vamos lá. E a região sul do Brasil que recebeu o quê? Italianos, eslavos, alemães, poloneses, né? Então, assim, quem já foi no sul do Brasil pensa que você está na Europa ali, né? Que tem muitas dessas características aí. E por que esses povos foram para lá? Porque o clima é muito parecido com a da Europa. Então, isso aí foi o quê? Favoreceu bastante a questão migratória. E tem também os paraguaios. Eles estão, de um tempo, de uns anos para cá, também ali na região sul do Brasil. A gente vai ver isso aqui mais para frente, tá? Aí, povos, né, que migraram para o nosso país, tá?
Aí, a migração dentro do nosso país aí. A gente houve 3 processos muito importantes. A primeira grande imigração aí no país agora, no século XX, é o que isso aqui cai mais no Enem, tá? São essas 3 correntes migratórias. A primeira ocorreu de 1950 a 1970. O que aconteceu nessa época aí? A industrialização. Então, o êxodo rural foi enorme aí, tá? Então, a gente vê ali, grande parte da imigração, né, foi o deslocamento, saiu de onde? Do Nordeste, tá? Porque esses países tinham o quê? Desemprego, né? A questão da seca. E a região Sudeste estava sendo industrializada, a questão urbana estava crescendo, né? Então, oferta de emprego, salários melhores estava acontecendo aqui. Então, a oportunidade de vida estava melhorando. Então, as pessoas vieram para cá. A segunda grande onda foi de 1970 a 1990. O que acontece? Ah lá, a gente vê no mapa que ainda o grande fluxo da população ainda sai do Nordeste e vem para o Sudeste, né? Então, o que acontece nessa época? Essa época é dos anos 70, aí, chamado milagre econômico, na época dos governos militares, então precisava o quê? As grandes rodovias, né? Ligando vários pontos do Brasil, né? Nessa época também, o Brasil incentivou que, por meio do governo estadual, federal, doação, né, de lotes de terra para a prática da agricultura. Foi nessa época que a região Sudeste, desculpa, a região Centro-Oeste, recebeu um grande número de pessoas para trabalhar na agricultura. Aí, por isso que a região Centro-Oeste virou o nosso celeiro, tá? Então, quando acontece a chamada expansão da fronteira agropecuária aí. E o último grande migração aconteceu entre 1990, tá, a 2010. É a chamada migração de retorno, tá? O que acontece? Aquela população que viu que aqui na região Sudeste ela não conseguiu o sonho realizado dela, elas estão o quê? Elas estão voltando, né? A questão também da desconcentração industrial aqui na região Sudeste, ela está grande. Então, a oportunidade de emprego, o crescimento econômico, o desenvolvimento, a qualidade de vida nessas regiões, né? Principalmente do Nordeste, ela está crescendo. Então, as pessoas estão saindo daqui e estão o quê? Retornando. Isso é um grande ganho. Por quê? Primeira coisa, o índice de migratório ele vai abaixar. E outra, uma região que antes, né, ela era menos desfavorecida economicamente, ela está o quê? Ela está se desenvolvendo, tá? E para a gente terminar aí, a questão do imigrantes brasileiros. Eu só estou falando da questão da imigração de vários povos. Mas o Brasil também, ele é um povo que durante muito tempo, aí, principalmente na década de 70, ele imigrou para vários países. Principalmente o quê? Ele foi para os Estados Unidos, né? Muitos países foram para a Europa, né? Algumas pessoas foram, quando houve a chamada, os 100 anos da imigração japonesa, né? Que foi em 1908, o Brasil e Japão, eles têm uma parceria de anos em anos. Então, muitos brasileiros foram viver no Japão. Então, o que acontece? A imigração brasileira já vem de muito tempo. E tem uma imigração que ela começou principalmente a partir da década de 70. O que o governo paraguaio, que é o nosso vizinho aqui, né? Ele começou a autorizar na fronteira dele ali vendas de lotes para brasileiros, tá? Brasileiro que quiser comprar esses lotes e viverem lá, e lógico, e desenvolver alguma coisa.
principalmente o quê? A questão agrícola. Gente, então vários brasileiros nessa época que estavam numa situação ruim, né? Até mesmo vários agricultores que venderam suas pequenas terras, não tinham conseguido nada na região centro-oeste, foram para o Paraguai. Por quê? A venda desses lotes no Paraguai estava a preço de banana, estava baratíssimo. Então, eles foram para lá, o quê? Constituíram família, constituíram negócio, né? Então, esses imigrantes, né? Lá no Paraguai, agora os brasileiros, né? Os imigrantes de lá, eles são chamados de brasiguaios. Por quê? Simplesmente saíram daqui e foram o quê? Viver, foram constituir a vida deles em outro país, que era o Paraguai, né? E na década de 80, gente, houve aqui no Brasil um forte deslocamento, né, migratório, principalmente para os Estados Unidos, porque a gente houve o período de pós-ditadura militar, onde, assim, não sei se muitos de vocês lembram aí, mas, assim, a década de 80 é conhecida como a década perdida, né, não só para o Brasil, como vários países latinos-americanos, foi elevada a onda de desemprego, desvalorização da moeda, inflação chegando a 500% ao mês. Então, assim, a gente viveu, o Brasil, né, uma crise, assim, econômica muito ruim. Então, muitos brasileiros foram para os Estados Unidos e ficaram lá. Lógico que outros voltaram, né? Mas não para os Estados Unidos, mas a maior parte foi para os Estados Unidos, mas muitos foram para dessa crise financeira que o nosso país ele estava vivendo na época, tá? Gente, então a gente termina aqui. Quero saber se tem aqui alguma pergunta. Alguém quer fazer pergunta aí? Deixa eu ver. Isso aqui. Sim, foi. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer um comentário a respeito da questão migratória? Algum caso que vocês conheçam? Alguma reportagem de jornal, algo? Não? Tá tranquilo, não fico com nenhuma dúvida, não. Não, eu gosto muito desse assunto. É um assunto fácil, porque é um assunto que está no nosso dia a dia. Atual, né? Ele é bem atual. A migração ele é atual. Né? Vocês viram que eu falei de muita coisa que a gente viu, que já aconteceu atualmente, que está acontecendo. Então, assim, eu gosto muito da questão migratória aí. Então, agora é uma pergunta que não quer calar aqui, né? Que vocês estão doidos para saber. Então, sobre a matéria, imigração, tá ok? Aí. Por mim, sim, Show. professora, tá tranquilo. Tá. A Malu tá aí? Malu, você se encontra? Tô aqui. Malu, pensei que você tinha saído da minha aula. Malu, Não, saí não, tô aguardando. Exatamente. Acho que a Malu só veio hoje por causa disso aqui. Ela, professora, não sei se é possível, mas queria saber um pouco sobre o possível tsunami aqui no Brasil por conta do vulcão. Olha só, Malu, eu comecei a procurar isso porque até então eu não estava sabendo disso. Foi o professor Anderson, foi o Anderson, que mandou para mim. No final da tarde, eram umas 5 e pouca. Ele chegou para mim e mandou: Professora Georgia, isso aqui é possível? Aí eu fui abrir. Eu li a reportagem. Eu tô assim, Fiquei com essa cara. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falei assim, gente, isso aqui é fake, isso aqui não é. Aí rapidamente eu fui procurar na internet, né? O que está acontecendo? Gente, olha só. Pelo que eu li, tá? Assim, esse vulcão, tá? Ele é aqui na costa da África, tá?
É um vulcão que estava adormecido, gente, ó. Mas muito tempo. Sabe por que aquele vulcão que nunca ninguém pensou que tão cedo ele ia acordar? Então ele começou já a dar sinais de vida, que ele vai entrar em erupção, tá? E como já está sendo monitorado, tá? Ele a qualquer hora ele pode entrar em erupção. E o que os estudiosos já falaram? Que há uma possibilidade, não é uma coisa de fato. Eu até mando a reportagem aí para vocês, eu coloco no grupo. Há uma possibilidade de acontecer um tsunami. Uma possibilidade. Não é uma coisa confirmada, tá? Então, o que aconteceu? O povo já está desesperado que vai acontecer tsunami. Nossa, aconteceu um tsunami no Brasil, tá? Pode acontecer um tsunami? Pode. Mas vai, tá? Vai acontecer, vai chegar aqui na costa brasileira. Pelo que eu li, é um pouco difícil. Por quê? É por causa das correntes que existe aqui como fala? No Oceano Atlântico, tá? A gente vai entrar em clima, a gente vai estudar clima, e o que acontece? Fatores que influenciam no clima são as correntes. E as correntes aqui do Atlântico, gente, o que acontece? Elas, elas, elas são várias correntes, vou tentar explicar para vocês. São várias correntes e cada um vai numa direção diferente. Quando se forma uma onda, um tsunami, o que acontece? O tsunami, ele é formado, né, aquela onda gigante, e ele vai a direção até a praia, né? O que acontece? Ele é levado pelas correntes marítimas. Só que o nosso Oceano Atlântico, né? Ele tem várias correntes marítimas e cada uma vai para uma direção diferente. O que pode acontecer é o seguinte: o tsunami realmente ele se formar, mas ele não chegar à nossa costa. Por causa que ele vai acontecer o seguinte: ele vai dissipar, tá? Ou também pode acontecer no tsunami acontecer e ele perder força até chegar aqui, tá? Então, como nunca aconteceu esse tipo de fenômeno, tá? Então, gente, é uma novidade. Está sendo monitorado isso daí, tá? Então, assim, pelo que, tá? Eu já li pelo conhecimento que eu tenho, eu acho muito difícil acontecer, cara. Muito difícil acontecer. Mas a gente não sabe a questão da natureza. Ela pode surpreender a gente. Como surpreendeu essa questão desse vulcão aí que estava adormecido e de repente ele começou a dar sinais de vida. Ok, gente. O Marcos até já colocou aí uma reportagem. Essa reportagem do G1 ainda eu não li. Até o tsunami tem medo do Brasil, tá? Então, Malu, respondida a sua pergunta, Sim, com certeza. tá, gente? Então, assim, eu, como professora, eu não posso afirmar para você, olha, isso não vai acontecer, tá? Mas, assim, conhecimento que eu tenho é disso daí, tá? Que é difícil acontecer? É difícil. Gente, mas nada é impossível. Aí ela é de hoje, então eu vou abrir para depois ler, tá? Então, assim, geograficamente, as correntes marítimas não vão deixar que isso aconteça. Tomara que não, né? Mas a gente não sabe, né? Como é que são as coisas aí, né? Tanta coisa que a gente já viu aí que é impossível de acontecer e acontece, tá? Então, até mesmo sobre esse tsunami aí, sobre o vulcão aí lá que vai entrar em erupção, pode perguntar, gente.
que eu puder saber responder, eu respondo. Silêncio? Então, podemos encerrar, então? Sim. Podemos? Então, gente, muito obrigado. Agradeço vocês aí. Tá? E se vocês acharem qualquer coisa aí, o tsunami, pode lá para a gente até mesmo discutir. Tá? Que a gente vamos acompanhar aí as cenas do próximo capítulo desse fenômeno, né? Então, gente, boa noite para vocês aí. Muito Valeu, obrigada boa pela noite noite. de hoje. Grande aula. Bem produtivo. Eu não estou te escutando mais. Alguém mais? Não tá? Boa noite, professora. Obrigada pela aula, viu? Sim, Tá. voltou. Tchauzinho. Tchau. Boa noite. Foi muito boa a aula. Obrigada, gente.